Pastor Gilberto caminhou com vocês na semana passada nesses capítulos 19 a 31, foi isso? Quem esteve aqui? Foi isso, irmãos? Ele foi até o 31, né? Ele falou para vocês que esses capítulos 19 a 31, literalmente, eles mostram que Deus ele estabelece uma relação de casamento com o seu povo. Quando Moisés sobe até o monte, e ali Deus dá as tábuas da aliança, o que está acontecendo ali é um contrato de casamento. As tábuas da aliança não são como nós imaginamos que acontece nos filmes e em alguns desenhos. Nós temos duas tábuas com os 10 mandamentos. A primeira tábua contém os 5 primeiros mandamentos e a última tábua os outros 5 mandamentos. Não. Nós temos numa tábua os 10 mandamentos e nós temos na outra tábua os 10 mandamentos. São duas vias. Uma ficaria com Deus e uma com o povo. Era o contrato de casamento de Deus com o seu povo. Do capítulo 20 ao capítulo 25 de Êxodo, nós temos o modo como o povo deveria viver na relação com o seu Deus. E o modo como o povo deveria viver era em fidelidade a Deus. Qual é a norma básica, primordial de um casamento? Seja fiel. Eu prometo ser fiel a você todos os dias, até que a morte nos separe. Do capítulo 20 ao capítulo 25 de Êxodo, Deus estabelece leis. O povo não poderia oprimir escravos. Até a escravidão, para os judeus, era algo digno. Veja bem, o Mateus possuía uma propriedade, porque a terra não pertencia às pessoas, pertencia a Deus. E ele se endividou. Ele se endividou para mim. Eu pegaria o Mateus, pegaria a Marisa e os filhos, se tornariam meus escravos, só que não viveriam em senzalas, naquele conceito indigno de escravidão que nós vivemos na história recente. O conceito de escravo, eles permaneceriam na terra, que seria minha, trabalhariam para mim, receberiam salário diário, que a Bíblia chama de o salário do jornaleiro. É a diária normal, com dignidade. E eles trabalhariam para mim até terem condições de pagar a dívida. A cada 50 anos, acontecia o ano do jubileu, que eram 7 ciclos de 7. A cada 7 anos, a terra precisava descansar. O sábado. O sábado não era só para o ser humano, para a terra também. Se plantava por 6 anos, no 7º ano, deixava a terra descansar. Depois de 7 ciclos de 7, viria o ano 50, chamado de o ano do jubileu. Era um ano marcado por libertações. Se o Mateus não tivesse conseguido pagar as dívidas, ele e toda a família dele seriam libertados, alforriados, a terra voltaria a pertencer à sua família, as dívidas seriam quitadas. Olha só, gente, o que Deus estabeleceu. Toda essa lei foi estabelecida para demonstrar que o povo de Deus era um povo separado para viver em santidade, num estilo de vida completamente diferente ao estilo de vida das nações ao redor, porque foi um povo escolhido para ser santo, sacerdócio real, uma nação para reproduzir ao mundo as virtudes e os valores da santidade de Deus. O povo, ao viver dessa maneira, viveria em fidelidade, viveria como a verdadeira noiva de Deus. Então, quando Moisés está no Monte Sinai, Deus dá toda essa revelação do tratamento com os pobres, de como lidar com roubos, com assassinato. Você observa santidade, justiça e dignidade presente em tudo isso, porque o povo deveria ser fiel. Fidelidade é o que se espera
num contrato de casamento. Do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 30, nós temos uma das revelações mais belas das Escrituras. Deus dá ao seu povo o preceito do tabernáculo. A gente não gosta de ler esse texto, porque é cheio de unidade de medida, sabe? A Arca da Aliança tem que ter tantos côvados, tem que ter tanto de ouro, o altar do incenso tem que ter tal altura, tantos centímetros. Só que essa parte, gente, é uma das partes mais importantes do livro de Êxodo, porque Deus está revelando ao seu povo, em detalhes, a casa dele no meio da casa do povo. O tabernáculo era Deus morando com seu povo. É por isso que João, ao escrever o seu evangelho no Novo Testamento, ele diz que Jesus Cristo veio e tabernaculou entre nós. O tabernáculo, no livro de Êxodo, já apontava para a morada de Deus entre nós por meio da encarnação do Verbo eterno, Jesus Cristo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. É uma pena que o nosso data show deu um bug aqui agora, que eu ia mostrar para vocês o tabernáculo. O tabernáculo era uma construção muito importante. Tentem mentalizar. Era uma tenda retangular. Dentro dessa tenda retangular, havia uma outra tenda retangular. Essa tenda retangular, dentro do tabernáculo, ela era dividida em 2 cômodos, separada por uma cortina bem grossa. O primeiro espaço, o primeiro cômodo dessa tenda interna era chamada de o Santo Lugar. O segundo cômodo dessa tenda era chamada de o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era a parte mais sublime, a parte mais importante do tabernáculo. Mas isso não significa que as outras partes não tinham a sua importância. Dentro do Santo Lugar, que é o primeiro cômodo dessa tenda interna, havia 3 móveis. De um lado, você tinha uma mesa, toda banhada a ouro, e havia ali diariamente a troca de 12 pães. Esses 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. No Evangelho segundo João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em frente a essa mesa, com os pães da proposição, havia um candelabro de ouro maciço, com 7 hastes. Esse candelabro, ele ficava aceso 24 horas. Todos os dias, trocava-se o óleo desse candelabro. Lá em João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em frente a esse cômodo, em frente à cortina, havia um outro móvel, também em ouro maciço, o altar do incenso. Esse altar do incenso, ele também subia fumaça 24 horas. Todos os dias repunha-se o incenso, simbolizando as orações do povo subindo até Deus. E as Escrituras nos mostram que Jesus é o nosso sumo sacerdote fiel que intercede por cada um de nós diante de Deus. O apóstolo Paulo escreve sua carta a Timóteo, ele diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O autor aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo entrou no sacerdócio celestial e ele intercede por nós continuamente. E aí você abria a cortina. Não era qualquer cortina. Essa cortina tinha um pouco mais de 1 palmo de espessura. Imagina isso. E você sabia que foi essa cortina, de pouco mais de 1 palmo de espessura, que com a morte de Jesus foi rasgada de alto a baixo no templo? Essa cortina representava a separação de Deus com os seres humanos. Com a morte de Cristo, essa cortina foi rasgada de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso a Deus pela obra perfeita de Jesus. Quais as implicações disso para as nossas vidas? Nós não precisamos mais de mediadores.
homens para interceder por nós diante de Deus. Temos livre acesso a Deus. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu posso orar como seu irmão em Cristo. Mas você sabia que você possui a mesma dignidade e o mesmo livre acesso a Deus que eu? Porque o livre acesso que eu possuo a Deus não é por meus méritos, é baseado nos méritos de Jesus Cristo e porque Ele me concedeu o livre acesso a Deus. Todas as pessoas, letradas ou iletradas, ricas ou pobres, independente de classe social, possuem o mesmíssimo livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu estou me sentindo tão abatido, tão triste. Tem uma tia de oração aqui em Anápolis que é poderosa. Querido, isso não existe. O poder da oração está em quem intercede por nós diante do Pai, que é Jesus Cristo. Todos nós agora, com o rosto desvendado, possuímos o mesmo livre acesso a Deus. Você pode estar fazendo uma caminhada, você tem o mesmo livre acesso a Deus. Lavando sua louça, numa maca de hospital, em seu trabalho, em pé na fila de um atendimento, você possui o mesmo livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Então o tabernáculo tinha essa cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Os sacerdotes não podiam transpor o santo lugar para o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia, uma vez por ano, no dia da expiação, abrir a cortina e entrar no santo dos santos. Dentro dos santos, havia um único móvel, a Arca da Aliança, o símbolo da presença viva de Deus entre o seu povo. A Arca da Aliança tinha uma tampa, o propiciatório. Essa tampa possuía 2 anjos de ouro maciço, com as asas abertas, as asas dos anjos tocando uma na outra, um anjo de frente para o outro, as asas tocando uma na outra, e o rosto dos anjos olhando para baixo, em admiração, em contemplação a Deus, em adoração a Deus. Você lembra da visão de Isaías, no capítulo 6? Isaías entrou no templo e em visão ele viu Deus assentado no alto e sublime trono e serafins, seres celestiais gloriosos, com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, as outras 2, vocês lembram? Esqueci. E aí o texto de Isaías capítulo 6 diz que eles glorificavam a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Eles glorificavam a Deus. E esses 2 anjos na tampa do propiciatório, com o rosto voltado para baixo, estavam ali simbolizando a glória de Deus e o estado contínuo de adoração a Deus. Dentro da Arca da Aliança existia a vara de Arão que floresceu, o maná que sustentou o povo por 40 anos no deserto. Pergunta: o maná que estava lá dentro apodreceu? Olha que interessante. Deus disse ao povo que eles tinham que recolher maná de domingo a sexta-feira. Na sexta-feira eles deveriam recolher o maná dobrado, porque sábado era dia de descanso. Como o povo era igualzinho a gente, eles desobedeceram, é claro, né? Então eles foram recolher maná no sábado. E o maná não veio. Quando eles recolheram mais que o necessário, amanheceu apodrecido. E o maná que esteve na Arca da Aliança jamais apodreceu. E havia também dentro da Arca da Aliança as cópias das tábuas da aliança, o contrato de casamento com o seu povo. É isso que significa:
Êxodo 25 a Êxodo 30. Deus está dando a planta, o projeto arquitetônico da morada dele entre seu povo. O tabernáculo ele ficaria disposto de tal maneira que simbolizaria realmente a casa de Deus entre o povo. 3 tribos ficariam do lado norte, outras 3 no lado sul, outras 3 no oeste e no leste, e Deus no centro, a casa de Deus com a casa do povo. Gente, que privilégio Deus habitar entre o povo. Isso é a glória das glórias. Aí você fala, o povo deve ter recebido isso de um jeito maravilhoso, né? Se tivesse sido de um jeito maravilhoso, nós não teríamos a revelação de Êxodo 31 e 32. Em Êxodo 31 e 32, nós temos adultério na noite de núpcias. É um dos textos mais lamentáveis da Bíblia. Não é o mais lamentável porque, na minha opinião, Juízes 19 é pior. Depois a gente pode falar de Juízes 19. Deus está se casando com o povo no alto do Monte Sinai. O povo lá embaixo diz, Moisés está demorando. Aí Arão sucumbe à pressão do povo, pega objetos de prata e ouro e constrói um bezerro de ouro, típico da adoração que eles aprenderam no Egito. Perceberam, gente? Que tirar o povo do Egito não é o maior trabalho. O maior trabalho é tirar o Egito da gente. A maior dificuldade nossa se chama processo de santificação. Essa semana eu vou precisar responder uma pergunta nas redes sociais. Toda semana eu respondo umas 2 perguntinhas lá no Instagram. E a pergunta que eu tenho para responder amanhã é, eles fizeram lá, pastor, eu sou salvo, mas eu vivo caindo nos mesmos pecados. Como é que eu consigo me libertar disso? Acesse lá amanhã que você vai ver a resposta, se Deus quiser. E aí o povo está adulterando, constrói o bezerro de ouro. E o episódio é tão lamentável que diz que o povo, gente, sentou, bebeu e se divertiu. Isso é uma linguagem marcada por eufemismo. Quando o povo se assenta para se divertir, eles se embriagaram e começaram um ritual religioso de orgia, que eles haviam aprendido no Egito. E aí Moisés desce do monte, com as tábuas da aliança, o contrato de casamento, e o que ele vê, gente, é algo indescritível. Moisés é tomado por fúria santa, joga o contrato de casamento no chão e quebra aquele contrato de casamento. É como se o recém-casado entrasse no quarto do hotel para consumar as núpcias e encontrasse a esposa na cama com outro. E foi ela quem procurou esse outro. É isso que significa Êxodo, capítulos 30 a 32. E aí a gente pergunta, tem restauração? Há perdão para um pecado dessa magnitude? Deus é tão longânimo assim? E a resposta escandalosa é, sim, Deus é tão longânimo assim. O amor de Deus é escandaloso, é constrangedor, é incompreensível, é um amor que nos envergonha. Num primeiro momento, Deus diz, eu vou destruir esse povo. E aí Moisés, como um tipo de Jesus Cristo revelado no Antigo Testamento, diz, se o Senhor vai destruir esse povo, me destrua também. Aí o texto diz que Deus mudou de ideia. Calma que nós vamos chegar lá. Como assim Deus mudou de ideia, se a Bíblia diz que Ele não muda? Aí depois, Deus diz, tudo bem, eu tenho um plano B. Eu não vou destruir esse povo, Moisés. Mas eu vou fazer uma aliança só com você. E você será o novo Abraão. E deixa esse povo seguir a vida deles sem mim. Que é o que eles querem mesmo. Aí Moisés diz, não, Senhor. Como é que vai ficar a tua honra entre as nações?
Os ímpios vão dizer lá que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte para depois deixar esse povo sozinho e eles vão morrer sem o Senhor. Aí o texto diz que Deus desistiu desse plano B, de fazer de Moisés o novo Abraão e deixar o povo entregue a si. E aí Deus propõe um plano C. Tudo bem, eu vou deixar esse povo entrar na terra prometida, eu vou dar vitória a esse povo, eles vão conquistar tudo, todas as promessas que eu fiz eu vou cumprir, eles serão os proprietários da terra prometida, só que eu não estarei com eles mais. Esse plano C, gente, uma grande parte da igreja evangélica brasileira ama. As bênçãos de Deus sem a presença de Deus. A prosperidade de Deus sem precisar nos submeter às normas de Deus. Deus disse: todas as minhas bênçãos estarão com eles, mas eu não serei mais o Deus deles. Gente, como a teologia da prosperidade ama esse plano C. Queremos todas as bênçãos de Deus, mas sem regras, sem imposição de Deus, sem normas, sem mandamentos, só as bênçãos. Sabe o que o povo fez quando ouviu esse plano C? O povo todo começou a chorar. O povo disse: as bênçãos, sem o Deus das bênçãos, não valem nada. O povo caiu em prantos, quase que em desespero. Nós não queremos somente as bênçãos de Deus, nós precisamos do doador das bênçãos. E aí Deus propôs então o plano D. Está em Êxodo capítulo 33 e capítulo 34. Nesse plano D, Deus falou o seguinte: Moisés, você vai para o Monte Sinai de novo, você vai se colocar dentro de uma fenda da rocha e eu vou te visitar. Por que Moisés deveria ficar numa fenda da rocha? Porque ninguém pode ver Deus. Se nós virmos a Deus, nós morreremos. Então Moisés se coloca numa fenda da rocha e Deus passa. E quando Deus passa, em Êxodo 34, Moisés vê, eu vou usar uma linguagem aqui que a gente chama na teologia de antropomórfica, é colocar formas em Deus, numa linguagem humana. Moisés vê meio que Deus de costas, mas Deus é espírito, tá? Então Moisés vê Deus de costas e Deus passa por ele. E quando Moisés vê Deus de costas em relance, a declaração de Moisés é incrível: tu és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, fiel, amoroso, tardio em irar-se. Tu és Deus excelente em glória. Moisés desce do Monte Sinai com o quê? Com as tábuas da aliança dadas novamente por Deus. Deus perdoou o povo, sem o povo merecer ser perdoado, gratuitamente. Deus se casou com o povo, sem o povo merecer esse casamento, gratuitamente. E o que é o plano D? O plano D, gente, é o plano A, revisitado. Qual era o plano A? Deus se casando com o povo. O povo quebrou o plano A. Deus propôs o plano B. Moisés, eu vou destruir esse povo e você será o meu novo mediador, meu novo Abraão. Moisés diz não. Deus propôs o plano C. Eu vou cumprir todas as promessas de bênção, mas eu não estarei com o povo. Teologia da prosperidade. A bênção de Deus sem o Deus da bênção. O povo chorou.
E Deus, o texto diz que ia se arrependendo depois de cada um dos seus planos. E aí Deus propôs o plano D. O plano D é o plano A revisitado. E quando a gente vê toda essa narrativa, a gente observa que Deus nunca mudou de ideia. O que Êxodo 32 a 34 nos mostra é um pouco do quanto a mente de Deus é maior que a nossa mente. Os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E como Deus possui poder, soberania absoluta sobre todos os acontecimentos humanos, Ele nunca é pego de surpresa. O nosso pecado não pode inviabilizar Deus de realizar seu compromisso. Louvado seja Deus por isso. O pecado do povo não cancelou a promessa de Deus. Terminou Êxodo 34 com um povo arrependido, com um povo compreendendo que não valia a pena entrar na terra da promessa sem Deus, e terminou Êxodo 34 com Moisés com as tábuas da aliança, com Deus se casando com eles. E aí nós temos Êxodo capítulos 35 a 40. Gente, vocês estão compreendendo direitinho? E aí termina Êxodo, do capítulo 35 a 40, com a preparação para o casamento. O casamento já está acertado. Vamos chamar de o casamento no religioso? O casamento no civil foi feito. Já tem o contrato do casamento. Já compraram o apartamento. Deus já deu o projeto arquitetônico. Agora é o casamento no religioso. Em Êxodo capítulo 36, até capítulo 35, até capítulo 39, o povo se mobiliza e vão ofertando ouro, prata, tecidos caríssimos. E de onde que veio tudo isso? Do Egito. O povo de Deus espoliou o Egito, lembra? Que pediram objeto de prata, de ouro, e os egípcios deram. Eles usaram o que o Egito usava de modo pernicioso para fazer algo bom. E aí o povo ofertou, Deus levantou sábios, Deus deu habilidades pelo poder do Espírito Santo a homens para trabalharem com tecido, com ouro, com prata, com madeira, e construíram o tabernáculo. A oferta veio muito mais do que precisava, a ponto de Moisés falar: tá bom, para de ofertar. Oh Deus, faz isso nessa igreja aqui para a gente pagar esse som. Para de ofertar, a gente já deu. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Moisés precisou falar: olha, tá bom, não precisa mais ofertar. Já dá para construir o tabernáculo. Construir o tabernáculo. E aí em Êxodo capítulo 40, gente, nós temos uma das cenas mais lindas da Bíblia. A palavra Shekinah, a glória. O tabernáculo está pronto. Moisés ordena Arão, seu irmão, como o primeiro sumo sacerdote. O sacrifício de animais é realizado. Uma oração pela presença de Deus é feita. A noiva ansiando a chegada do noivo. E de repente, quando o animal é sacrificado, em Êxodo 40, Deus desce em glória. E um fogo consome o sacrifício do tabernáculo. E uma fumaça sobe do tabernáculo para o céu. E essa fumaça não se aparta do tabernáculo em toda a peregrinação do povo de 40 anos no deserto. Deus, ele decreta a sua bênção. Deus legitima a sua presença entre o povo. E a legitimidade da presença de Deus entre o povo é vista através da Shekinah, a glória de Deus, que é a fumaça que sobe do tabernáculo até o céu. E fica imagina você acordar todos os dias, você sai da sua tenda, e aí você olha para o tabernáculo e vê aquela fumaçona até o céu. Criação de Deus.
Você olha para o céu, tem uma coluna de nuvem. Só no arraial de Israel. 40 anos para proteger do calor do sol. Aí à noite, de repente, escureceu, desce do céu uma coluna de fogo. 40 anos para iluminar o caminho, proteger de animais perigosos à noite. O fogo afasta animais perigosos. Êxodo termina com Deus vindo ao encontro de sua noiva, celebrar o casamento. E como o livro de Apocalipse termina? Com o noivo vindo consumar o casamento com a sua noiva, que é a igreja. A igreja diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós somos a noiva, aguardando a chegada do noivo, desejando o casamento, desejando a noite de núpcias que será eterna. E Apocalipse termina com o noivo vindo, recriando todas as coisas, fazendo novos céus e nova terra, varrendo o pecado, varrendo a morte, varrendo a velhice, varrendo toda dor, restaurando nossa memória, dando-nos um corpo de glória à semelhança do corpo de glória de Cristo, e Deus habitará para todo sempre conosco. É o dia das bodas do Cordeiro, a celebração do casamento. Êxodo fala sobre isso. Êxodo é o Evangelho no Antigo Testamento. É por isso que Jesus, ele está presente em todo o Antigo Testamento, vamos chamar assim, de modo mais oculto, e completamente revelado no Novo Testamento. Todos os personagens, as instituições, apontam para Cristo. Nós vemos isso no tabernáculo, nós vemos isso em Moisés intercedendo diante de Deus como um tipo de mediador. Moisés, como tipo de mediador, tira o povo da escravidão e caminha com esse povo até a entrada na terra prometida. E assim termina o livro de Êxodo. Deus se casando com seu povo, morando com seu povo. E aí nós teremos o livro de Levítico. Levítico é difícil de ler, né, gente? Se alguém aqui já tentou ler Levítico, ou se já leu Levítico, vai dizer: que livro cansativo, fala de leis, sangue de mulher menstruada, como é que tem que oferecer sacrifício a Deus, o pobre vai oferecer as aves. Maria era pobre, viu? José e Maria eram pobres. Eles ofereceram no sacrifício a Jesus aves. Levítico fala sobre tudo isso. Só que eu quero te oferecer uma chave para interpretar Levítico. Quando você estiver lendo Levítico, leia Levítico e leia Hebreus. Hebreus e Levítico, eles são livros paralelos. Todo o sangue que é derramado em Levítico aponta para o único sangue que seria derramado na cruz do Calvário, por meio do sacrifício perfeito. Levítico aponta para um sacerdócio transitório, um sacerdócio que teria fim, que é o sacerdócio de Arão. Arão foi eleito o sumo sacerdote. Todos os outros sumos sacerdotes vieram da descendência de Arão. Então, todo o sumo sacerdócio, ou sacerdócio do Antigo Testamento, era um sacerdócio vinculado a Arão, que apontava para um sacerdócio muito maior, que não teria fim, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Todos os sacrifícios de Levítico, falando da necessidade de sangue, eles cumprem um único propósito: mostrar para nós que sem derramamento de sangue não é possível pecados serem perdoados.
E aí Hebreus vai explicar que o livro de Levítico falava que era necessário o derramamento do sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o animal perfeito para quem todos os animais de Levítico apontavam. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito para quem a intercessão dos sacerdotes do Antigo Testamento apontava. E Jesus Cristo é também o mediador perfeito. O livro de Hebreus vai dizer, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele é tanto o objeto quanto o sujeito dos sacrifícios. O que isso significa? O objeto dos sacrifícios são os animais. Animal perfeito, sem mancha e sem defeito. Quem é o sujeito? É quem realiza o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote possuía uma caracterização muito peculiar. Ele tinha uma roupa especial. Arão, como sumo sacerdote, utilizava uma placa com 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Todas as vezes que ele sacrificava um animal, ele estava intercedendo pelo povo. Arão utilizava, eu não sei, uma mitra. É uma espécie de um chapéu, quase um chapéu de cozinheiro, tá? Sabe que você vê com esse filminho? Chapéuzinho. E tinha uma placa em frente a esse chapéu, uma placa de ouro maciço, escrita Santidade ao Senhor. Agora, é possível que algum sacerdote ou sumo sacerdote consiga ser completamente santo ao Senhor? É claro que não. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote, todas as vezes que iam sacrificar animais para interceder pelo povo, eles tinham que primeiro sacrificar animais para si. Os sacerdotes e sumos sacerdotes derramavam sangue pedindo a Deus para perdoar os seus pecados, antes de intercederem pelo povo. Eles eram sacerdotes imperfeitos. Com Jesus é diferente. Jesus é o objeto, ele é o animal que se entrega ao altar, e Jesus é o sujeito. É Jesus quem se oferece em sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. E diferente do sacerdócio de Arão, irmão de Moisés, Jesus não precisa oferecer sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados, porque Jesus não tem pecados dos quais se arrepender. É por isso que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. E é por isso que o seu sacrifício foi completo e eficiente de tal maneira que não há mais necessidade de sacrifícios. Ele foi morto uma vez por todas. E sua morte foi eficiente, eficaz, definitivamente. É por isso que a celebração da nossa ceia é completamente diferente da celebração da ceia ou da Eucaristia da Igreja Católica. Porque todas as vezes que a Igreja Católica realiza a Eucaristia, eles creem que estão, de alguma maneira, comendo o corpo de Jesus e bebendo o sangue de Jesus. A visão teológica que a Igreja Católica tem da Eucaristia é chamada de transubstanciação. Quando o padre, o sacerdote, faz a oração sobre os elementos, aqueles elementos se transformam no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. É como se nós estivéssemos sacrificando Jesus, crucificando Jesus em cada celebração de Eucaristia. Nós não cremos nisso. Jesus foi morto uma vez por todas. Seu sacrifício foi perfeito e foi excelente. Quando nós celebramos a ceia, o que nós estamos fazendo é espiritualmente participando de uma celebração com Jesus Cristo.
Isso é o livro de Levíticos. Nós vimos Levítico aqui agora nesses 10 minutos. Alguma dúvida? Mateus que está lendo Levítico? 100%? Ao lerem Levítico, compreendam isso. Levítico aponta para o fato de que é fundamental que sangue de animais sejam derramados para que haja perdão de pecados. Levítico aponta que todos nós ansiávamos pelo derramamento do sangue de um animal perfeito, para que não houvesse mais derramamento de sangue de novos animais. Não é mais necessário sacrificar animais. Parênteses. A igreja evangélica brasileira, porque não gosta de estudar a Bíblia, cai em cada heresia. Há alguns anos se tornou moda no Brasil a introdução no culto de chofar, de pastores vestidos como sacerdotes. Nós temos agora o Templo de Salomão, lá em São Paulo, né? Que abominação, gente. É a reinserção de elementos judaicos que caducaram, cujo prazo de validade já expirou. Aí quando você vira alguém com roupa de sacerdote, com aquele negocinho ali de judeu, o culto, tendo a Arca da Aliança. Nós recebemos uma família na nossa igreja há algum tempo, que a pessoa estava me contando, tadinha. Aí ela me mostrou umas fotos dela, toda vestida de branco. Pensei, será que está indo para um terreiro de macumba? Toda vestida de branco. Aí tinha mais 3 entrando com a Arca da Aliança no culto. Gente do céu! Acabou. A Arca da Aliança desapareceu. O profeta Jeremias, antes da Babilônia entrar em Jerusalém no ano 587 a.C., sumiu com essa Arca da Aliança. Deus sumiu com essa Arca da Aliança para não ser objeto de culto, porque até a Arca da Aliança caducou. E ainda que a Arca da Aliança reaparecesse hoje, ela não tem mais valor nenhum, a não ser um artefato arqueológico que deve ser belíssimo, porque ela se cumpriu em Cristo, que é Deus morando entre os homens. Acabou. Levítico fala sobre isso. Sacrifícios apontando para Jesus. Sacerdócio, sumo sacerdócio de pessoas falíveis, apontando para a necessidade da chegada de um sacerdote maior, que é infalível, que é Jesus Cristo. Jesus cumpriu tudo. Então, leia Levítico e interprete Levítico com os óculos do autor aos Hebreus. E assim a gente terminou Êxodo hoje e terminamos Levítico. Esse ponto que o Mateus levantou é muito importante. Nosso tempo passou em 4 minutos. 3 minutinhos. Esse ponto do Mateus é muito importante porque ele diz o seguinte: o sangue nunca era aspergido nas pessoas, não era. Era aspergido no altar do holocausto. Quando eu falei para vocês da Arca da Aliança ainda há pouco, eu falei de uma tenda dentro da tenda. Mas na tenda principal, nos muros da tenda, nos muros do tabernáculo, havia um átrio, uma espécie de um quintal introdutório ali. E nesse átrio havia 2 utensílios. O primeiro era o altar do holocausto, e depois dele, que ficava bem em frente à entrada do santo lugar, existia uma bacia de bronze maciço, com água. Imagine o Rodrigo cometer o pecado. Ele tinha um pouquinho mais de condição financeira, porque o pobre ia levar passarinho. Quem tinha um pouquinho mais de condição financeira ia levar um animal. Aí o Rodrigo chegava contrariado pelo pecado, cabeça baixa, sentimento de culpa, trazia a ovelhinha na coleirinha ali, né? O sacerdote chegava, aí o Rodrigo colocava as mãos dele sobre a cabeça desse cordeirinho, ele confessava seus pecados. Aquele animal inocente substituiria o Rodrigo. O sacerdote ia até a bacia de bronze, se lavava para se purificar,
porque nem o sacerdote era digno de oferecer aquele sacrifício. Então ele tinha que se purificar primeiro na bacia de bronze. Ele pegava o animal, matava o animal sobre o altar do holocausto. Pegava o sangue do animal e aspergia nos 4 chifres do altar do holocausto. Uma grelha, uma churrasqueira com 4 chifres, 4 pontas. Aspergia o sangue nessas 4 pontas e queimava aquele animal em sacrifício. A fumaça do animal queimando subia até os céus. E o símbolo daquilo era Deus aspergindo um sacrifício inocente no lugar do pecador. Aquele animal propiciava o perdão dos pecados do Rodrigo. É por isso que Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. O seu sacrifício subiu até os céus dos céus, a presença de Deus. Deus aspergiu o sacrifício de Jesus como sacrifício perfeito e definitivo pelos nossos pecados. E quem está em Cristo recebe todo o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Não há mais necessidade de sacrifício pelos nossos pecados. Tudo foi pago no Calvário. Aleluia. É bonito, né, gente, ver a Bíblia assim, né? É rico demais. Aí no próximo domingo a gente segue para o livro de Números, se Deus quiser. Números. Alguma pergunta? Tudo ok? O cajado e o maná era para simbolizar a bênção de Deus sobre o seu povo durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Ao entrarem na terra prometida, o tabernáculo entrou com o povo. O tabernáculo permaneceu com o povo por cerca de quase 3 séculos, no período dos juízes, aí depois veio o reinado de Saul, veio o reinado de Davi. Só depois de Davi veio o reinado de Salomão, e foi Salomão quem construiu o templo, porque o tabernáculo já era um móvel com mais de 4 séculos, né? Tava velhinho, tadinho. Imagina aquela tenda caindo aos pedaços. Davi olhou aquela tenda velha e falou: não, eu moro num palácio lindo e Deus nessa tenda. Mas Deus proibiu Davi de construir o templo, porque a mão de Davi tinha muito sangue de guerra, e Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu o templo, ele trouxe os mesmos utensílios para dentro do templo. Tinha o santo lugar, tinha o santo dos santos, tinha o átrio com o altar do holocausto, a bacia de bronze. E aí, a presença da vara de Arão e do maná, inclusive dentro do templo, vários séculos depois, era para que o povo nunca esquecesse que Deus é quem nos alimenta, que Deus é o nosso provedor, que Deus é quem providencia tudo o que é necessário para o nosso sustento, que nós não podemos ficar ansiosos com o amanhã. O que fez o povo chegar no dia de sábado, que era o dia do descanso, e ir atrás de maná? A ansiedade. Deus havia ordenado: descansa no dia de sábado, eu estou ordenando. Quando o povo tentava colher maná em dobro no domingo, na segunda-feira o maná amanhecia podre. Mas quando o povo colhia em dobro na sexta, chegava no sábado, aquela porção estava perfeita. Deus estava ensinando: sou eu que sustento vocês, sou eu que guardo vocês, sou eu que abençoo vocês. Guardem isso pelos séculos dos séculos, dependam de mim. Não foi o que Jesus falou em Mateus 6? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? Olha os passarinhos, olha as plantas. Se são criaturas, no caso dos pássaros, sem a dignidade humana, a imagem e semelhança de Deus. E olha as flores, se são criações inanimadas, e ainda assim Deus sustenta e provê, o que Ele fará por vocês, que são filhos amados? Parem de ficar ansiosos, são os ímpios que vivem ansiosos. E aí Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente entende muito errado esse versículo de Mateus 6,33. A gente pensa que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é cantar no ministério de música, é estar lá na escala com as crianças. Pode fazer tudo isso, viu? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é eu possuir uma consciência
de que meu Deus é absolutamente soberano, reina em glória, me escolheu para Ele antes da fundação do mundo e decretou que vai me sustentar com milagres, com bênção, com provisão, vai fazer cair pão do céu se necessário for, porque Ele já fez no passado, retirará a água da rocha se necessário for, porque Ele já fez isso no passado, e Ele me convoca a descansar nele, como o súdito desse reino de Deus. É isso. Maná e a vara de Arão apontam para isso. Mais alguma pergunta? Olha a pergunta da Nália, vocês entenderam? A Bíblia, por um lado, diz que ninguém nunca viu a Deus, e Moisés via a Deus face a face. A resposta a essa pergunta está no mesmo texto de Êxodo, capítulo 33, quando Deus ordena a Moisés se colocar na fenda da rocha, porque Moisés não poderia ver a face de Deus, senão morreria. Então quer dizer que essas outras aparições de Deus a Moisés, elas tinham uma característica diferente. Entendeu? Porque quando Moisés é posto na fenda, Deus passa, Moisés vê em relance. Vamos usar essa linguagem humana aqui. As costas de Deus, só em relance, aquela piscadela. E o que Moisés vê é glória, misericórdia, amor e graça. O próprio Deus disse a Moisés: você não pode ver a minha face, senão você morrerá. Mas em outros textos diz que na tenda do encontro, Deus aparecia a Moisés e eles conversavam. Então isso aí só pode ser aquilo que nós chamamos na Bíblia de teofanias, aparições de Deus em forma humana. Mas não é Deus em sua essência infinita, gloriosa, aparecendo a Moisés. Essa aparição infinita, gloriosa de Deus em todo o seu ser, não será, isso do meu ponto de vista, tá, gente? Não será possível nem nos novos céus e na nova terra. Como assim, pastor? Porque nós viveremos toda a eternidade para irmos conhecendo a Deus. É impossível, mesmo a gente, num corpo glorioso, num corpo restaurado, vermos a Deus num único momento, em toda a sua glória infinita. Nós precisaremos de toda a eternidade para desvendar todos os tesouros e encantos que há em Deus. Então, essas aparições de Deus a Moisés, que a Bíblia descreve que Moisés via a Deus face a face, eu creio que são teofanias, aparições de Deus em forma talvez humana e limitada. Veja bem, Deus apareceu a Moisés em Êxodo 3, naquela sarça que pegava fogo e o fogo não consumia, teofania. Deus apareceu a Abraão em Gênesis 18, anunciando que destruiria Sodoma e Gomorra. Mas não era Deus em sua plenitude excelsa, invisível, Deus Espírito, era uma teofania. Uma linguagem limitada, tá, gente? É Deus se limitando em forma humana para que nós pudéssemos vê-lo. E a pergunta que você tem, e outra pergunta que eu faço em cima da sua: essa face de Deus que os anjos veem, significa que os anjos estão olhando a Deus, ou significa que os anjos estão simplesmente na presença de Deus, como os serafins estavam lá em Isaías capítulo 6? Porque a expressão face pode significar duas coisas: que os anjos estão vendo a Deus tete a tete, como eu estou olhando aqui para você, ou que os anjos simplesmente estão naquele ambiente onde Deus está, usando essa linguagem. Só que os serafins, que dentro da hierarquia dos anjos são os seres mais excelsos, Isaías nos diz que eles estavam com asas cobrindo os olhos, porque não podiam nem ver a glória de Deus. Se anjo não pode ver a glória de Deus, imagina o tal do Moisés, que foi impedido de entrar na terra prometida porque pecou, né? Então, assim, é uma teofania. Ver a face de Deus como Deus de fato é, em toda a sua glória infinita, foi impossível, era impossível a Moisés. Essa é a única explicação que eu tenho nesse momento. Vamos orar, queridos? Mais alguma perguntinha?
É bom, né? Que a gente vai estudando, aparecendo uma dúvida aqui, outro é muito bom.